Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do Em Frente. O que faz um enfermeiro responsável técnico? Quais são as atribuições desse profissional? O que eu preciso fazer para me tornar um enfermeiro RT? Vamos falar hoje sobre a resolução do Conselho Federal de Enfermagem número 509 de 2016, que normatiza toda essa questão sobre a anotação de responsabilidade técnica. Eu sou a professora Juliana Mello e vamos em frente! Bom, pessoal, como eu falei para vocês, nós vamos aqui ver tudo sobre a atuação do enfermeiro responsável técnico e todos os requisitos necessários para cumprir essa função. Mas antes disso, já vai aí se inscrevendo no canal, ative o sininho para você não perder as novidades, siga as nossas redes sociais, a nossa página do Facebook, o nosso Instagram. Acesse também nosso site enfrenteenfermagem.com.br, porque lá no nosso site você vai encontrar nossos materiais em PDF e cursos completos preparatórios para você que está aí focado nos concursos públicos e residências na área da saúde. Então não deixe de acessar o nosso site enfrenteenfermagem.com.br. O link do site está aqui na descrição deste vídeo. Bom, pessoal, prosseguindo então para o nosso vídeo, nós vamos falar sobre a resolução número 509 de 2016 do Conselho Federal de Enfermagem, que atualiza a norma técnica para a anotação de responsabilidade técnica pelo serviço de enfermagem e define as atribuições do enfermeiro responsável técnico, conhecido aí mais como enfermeiro RT. Essa resolução, ela normatiza tudo aquilo que o profissional precisa, né, para se tornar aqui um enfermeiro responsável técnico, tá? Então todas as regras estarão aqui neste vídeo, beleza? Bom, pessoal, em relação a isso, nós temos lá no artigo 1º, né, que a anotação de responsabilidade técnica pelo serviço de enfermagem, bem como as atribuições do enfermeiro responsável técnico, passam a ser regidas, então, por esta resolução. Como eu falei para vocês, essa resolução 509 de 2016 do COFEM é a que normatiza, né, tudo que está relacionado aqui à atuação do enfermeiro responsável técnico. Bom, a gente precisa aqui, né, definir alguns conceitos que a gente tem, inclusive, dentro dessa própria resolução. Então, para efeitos dessa resolução, considera-se aqui serviço de enfermagem parte integrante da estrutura organizacional, formal ou informal, da instituição, dotado de recursos humanos de enfermagem e que tem por finalidade a realização de ações relacionadas aqui aos cuidados assistenciais diretos de enfermagem ao indivíduo, família ou comunidade, seja na área hospitalar, ambulatorial ou de promoção e prevenção de saúde. Então vai ser considerado, né, um serviço de enfermagem todo serviço que dentro de uma estrutura organizacional, né, de uma instituição, tenha ali recursos humanos de enfermagem, ou seja, tenha profissionais de enfermagem e também que preste aqui cuidados diretos de enfermagem ao paciente, à sua família, à comunidade, ou ainda também vai ser considerado serviço de enfermagem as ações de enfermagem de natureza em outras áreas técnicas. Que outras áreas técnicas são essas? Programas de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, programa de limpeza e higienização, onde a gente também tem, né, profissionais de enfermagem, auditoria, equipamentos, materiais, insumos médico-hospitalares, consultoria e ensino, tá? Então esses são aqui os serviços de enfermagem que são considerados quando a gente fala de responsabilidade técnica. O que seria então a anotação de responsabilidade técnica pelo serviço de enfermagem? É um ato administrativo decorrente do poder de polícia vinculado no qual o Conselho Regional de Enfermagem, na qualidade de órgão fiscalizador do exercício profissional, concede aqui, a partir do preenchimento de requisitos legais, licença ao enfermeiro responsável técnico para atuar como liame, né, ou seja, como interface, como mediador entre o serviço de enfermagem da empresa, instituição e o Conselho Regional de Enfermagem, visando facilitar o exercício da atividade fiscalizatória em relação aos profissionais de enfermagem que nela executam suas atividades, assim como promover a qualidade e o desenvolvimento de uma assistência de enfermagem em seus aspectos técnico, ético e segura para a sociedade e profissionais de enfermagem. Então, sintetizando para você, para ficar mais claro, a anotação de responsabilidade técnica, ela é um ato administrativo. O que seria isso? É um registro que consta lá no COREN, né, no Conselho Regional de Enfermagem da jurisdição onde esse profissional atua, tá? Anotando, registrando que aquele profissional foi designado como responsável técnico de determinada unidade. Então, o profissional que é designado, né, para ser um responsável técnico, ele vai ali no Conselho Regional de Enfermagem da sua área de jurisdição, com toda a documentação, né, necessária
necessária para fazer esse registro dessa anotação de responsabilidade técnica. Ele precisa, para isso, também atender uma série de requisitos que a gente vai ver também que está nessa resolução. Então, não é qualquer enfermeiro que pode ser responsável técnico. A gente precisa também ter ali o atendimento desses requisitos preconizados pelo COFEM para que o Corém aceite essa anotação de responsabilidade técnica. Não é simplesmente chegar lá no Corém e falar, olha, eu estou aqui, quero ser responsável técnico por tal unidade. Não, ele precisa atender os requisitos, precisa ser designado para essa função e, mediante a apresentação de todos os documentos, o Corém vai pegar essa documentação, vai ver se aprova, se aceita essa anotação de responsabilidade técnica e, tendo aceitado, vai ali registrar no próprio Corém que aquele profissional é, então, responsável técnico por determinada unidade, tá? Então, a anotação de responsabilidade técnica é esse ato administrativo de anotar, de registrar essa responsabilidade técnica junto ao Conselho Regional de Enfermagem, né? Então, esse profissional responsável técnico, ele vai ser uma interface, né, um ponto de elo entre o próprio Corém com aquela instituição para a qual ele está responsável. Nós temos também a certidão de responsabilidade técnica, que é diferente da anotação, tá? A certidão de responsabilidade técnica, né, chamada também de CRT, é um documento emitido pelo Corém, pelo qual se materializa o ato administrativo de concessão de anotação de responsabilidade técnica, que é a ART, pelo serviço de enfermagem. Então, o profissional, depois que ele teve ali a sua anotação de responsabilidade técnica aprovada pelo Corém, né, isso foi registrado, está determinado que aquele profissional é responsável técnico por aquela unidade, passou por todos os requisitos, deu tudo certo, aí o Corém vai emitir esse certificado de responsabilidade técnica, que é um documento mesmo, ele é igual a um diploma, né, um papel, um certificado, reafirmando e materializando essa responsabilidade técnica do enfermeiro em questão. Tanto que esse certificado ele vai ser colocado, inclusive, em um local visível ao público naquela unidade cuja aquele profissional está ali como responsável técnico, tá? Então, aqui é uma certidão, um certificado mesmo de RT, que é emitido depois da anotação de responsabilidade técnica ter sido já aprovada, né, pelo Corém ali, da área de jurisdição daquele profissional. E quem é, então, de fato, esse enfermeiro responsável técnico? Aqui colocou ERT, mas, na verdade, são mais conhecidos aqui como RTs, tá? A gente costuma chamar o enfermeiro RT, né, como um enfermeiro responsável técnico. No caso aqui é um profissional de enfermagem de nível superior, então é somente o enfermeiro, tá, que pode assumir essa função, nos termos da Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, né, que é a Lei 7.498 de 86, e o decreto que regulamenta essa lei, né, que é o decreto 94.406 de 87, que tem ali sob sua responsabilidade o planejamento, a organização, a direção, a coordenação, a execução e a avaliação dos serviços de enfermagem naquela unidade, a quem é concedida pelo Conselho Regional de Enfermagem a anotação de responsabilidade técnica, tá? Então, aquele profissional que recebeu, né, que teve concedido ali a anotação de responsabilidade técnica pelo Corém, ele é considerado enfermeiro responsável técnico pelo fato dele ter responsabilidade sobre toda a parte gerencial daquela instituição. Então, RTs são somente enfermeiros com formação superior, né? Por lei, o técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem só podem atuar sob a supervisão de enfermeiro, tá? Então, eles não podem ocupar essa função de supervisionar um serviço de enfermagem. Por isso, técnicos e auxiliares não podem ser responsáveis técnicos, somente o enfermeiro pode assumir essa função aqui. Nós temos lá no artigo 3º que toda empresa ou instituição onde houver serviços, né, o ensino de enfermagem, a gente também tem aqui a questão dos hospitais escola, né, das áreas onde a gente tem atividades de ensino de enfermagem, inclusive nas escolas de enfermagem, deve apresentar certificado de responsabilidade técnica, devendo a mesma ser afixada em suas dependências em local visível ao público, tá? Então, todos os locais onde a gente tem serviço de enfermagem, inclusive nas escolas de formação profissional, é obrigatório a existência ali do certificado de responsabilidade técnica, ou seja, isso significa que é necessário que tenha naquela unidade um enfermeiro responsável técnico, tá? E, inclusive, esse certificado de responsabilidade técnica, ele vai ter que estar ali naquela instituição em um local visível, afixado para o público ver mesmo quem é o responsável técnico por aquela unidade. Parágrafo único. A anotação de responsabilidade técnica e a certidão aqui de responsabilidade técnica terão validade de 12 meses,
vezes, devendo ser renovada após esse período. Então, o certificado e a anotação só vale por 1 ano, tá? Se depois desse período o profissional continua responsável por aquela unidade, a gente vai fazer a renovação ou a troca, né, por outro profissional, caso esse profissional já não faça mais parte ali daquela instituição ou não seja mais responsável técnico por aquela unidade. Nós temos também no artigo 4º que a anotação de responsabilidade pelo serviço de enfermagem deverá ser requerida ao Conselho Regional de Enfermagem pelo enfermeiro aqui responsável pelo planejamento, organização, direção, coordenação, execução e avaliação dos serviços de enfermagem da empresa, instituição, ensino onde estes são executados, né? Então é o próprio enfermeiro profissional que vai ali requerer essa anotação de responsabilidade técnica junto ao Corém. Isso é feito com bastante tranquilidade, né? Hoje em dia, principalmente através do site. Lá no site do Corém vai ter um campo, né, com formulário que o profissional ali preenche com os dados, com todos os requisitos necessários para solicitar essa anotação de responsabilidade técnica, tá? Eu já fiz esse processo e confesso para vocês que foi bem tranquilo, beleza? Parágrafo 1º. Fica estabelecido o limite máximo de 2 concessões de anotação de responsabilidade técnica por enfermeiro, desde que não haja coincidência de horário de suas atividades como RT ou assistencial nas empresas, instituições de ensino às quais esteja vinculado. O Conselho Federal sabe que, por exemplo, né, servidores públicos, enfermeiros que trabalham no setor público podem ter até 2 vínculos empregatícios, né? Então aqui a gente tem um reconhecimento também de que essa situação pode acontecer. Então o COFEM determina que o enfermeiro ele só pode ter até 2 anotações de responsabilidade técnica, tá? O Conselho Regional de Enfermagem não pode emitir mais do que isso para um mesmo enfermeiro. Porém, ele só vai ter também essas 2 ARTs se os horários de trabalho desse profissional não coincidem, tá? Se não tem choque ali de horários para que ele realmente possa assumir essa responsabilidade técnica, né? Não tem como o enfermeiro ser responsável técnico por 2 unidades diferentes trabalhando no mesmo período, né? Por exemplo, no período da tarde não tem como o enfermeiro estar responsável por uma unidade e também por outra. Então não pode haver essa coincidência aqui de horários no caso aqui de responsabilidade técnica, beleza? No parágrafo 2º diz que o enfermeiro RT requerente deverá afirmar de próprio punho declaração de que suas atividades como RT nas empresas não coincidem em seus horários, tá? Então, inclusive, o enfermeiro precisa aqui comprovar, né, que ele não tem choque de horário aqui para assumir essas 2 responsabilidades técnicas. E a gente tem também a questão da carga horária, né, que a jornada de trabalho aqui do RT não pode ser inferior a 20 horas semanais para qualquer instituição. Então, se ele não tiver também atendendo esse requisito de carga horária, ele também não pode ter a solicitação aqui da anotação de responsabilidade técnica, tá? Então, esses são os requisitos que a gente tem para realmente o enfermeiro poder ser ali responsável técnico. E aí, como eu falei para vocês, o enfermeiro vai solicitar junto ao Corém, vai fazer a requisição dessa anotação de responsabilidade técnica e no momento ali de preenchimento do formulário, ele também tem uma relação de documentos que precisam ser apresentadas, né, anexadas ali junto ao pedido. Então, quais são esses documentos necessários ali para o requerimento da anotação de responsabilidade técnica? Vai ter o formulário próprio, né, que vai estar disponível lá para a gente preencher, a cópia do cartão do CNPJ da empresa ou instituição. Isso aqui não vale para as instituições públicas, porque na maioria das vezes a gente não tem nem acesso ao CNPJ aqui de prefeitura, enfim, tá? Também a cópia da comprovação do vínculo empregatício, o contrato, a cópia da carteira de trabalho, um ou outro pode valer aqui, a cópia do ato de designação do enfermeiro para o exercício de responsabilidade técnica. Então, o enfermeiro ele também precisa ter um documento assinado pelo gestor que realmente esteja o designando para essa função de enfermeiro responsável técnico, tá? No meu caso, eu era servidora pública, esse requerimento foi assinado pela Secretaria Municipal de Saúde do município em que eu trabalhava, para que eu pudesse encaminhar isso junto ao Corém, beleza? Cópia da relação nominal dos profissionais de enfermagem que estão ali sob a responsabilidade dele na unidade, tá? E também cópia de documento que autoriza o funcionamento dos cursos de enfermagem, aqui no caso de escolas, em casos de ART para instituições de ensino médio profissionalizante. Então, as escolas, né, que formam auxiliares técnicos de enfermagem também tem que ter um enfermeiro RT e aqui também nós temos esse requisito, sendo necessária a apresentação do documento que autoriza o funcionamento daquela escola, tá? E aí, quais são os requisitos que
que o Corém vai seguir para conceder ou não uma anotação de responsabilidade técnica. O Corém, ele vai avaliar se houve aqui a entrega do formulário de requerimento de RT devidamente preenchido, assinado e carimbado por quem tenha esta obrigação, acompanhado de todos os documentos. Então, se não tiver ali toda a documentação solicitada, o Corém não vai conceder essa anotação. Também a comprovação do recolhimento de taxas, né? Existem algumas taxas para esse processo, exceto para as instituições públicas, tá? Prefeituras não pagam taxa, a gente vai ver que elas são isentas, beleza? O Corém também vai verificar a não coincidência de horário de trabalho nas empresas às quais esteja vinculado como profissional de enfermagem, até porque a gente já viu que não pode ter choque de horários, e o enfermeiro RT requerente deverá estar quite também com as suas obrigações eleitorais e com as anuidades, né, em todas as categorias que ele estiver descrito ali junto ao Corém, tá? Então o Corém vai olhar tudo isso para ver se concede ou não aquela anotação de responsabilidade técnica. Em que áreas a gente vai ter aqui o registro, né, do responsável técnico, tá? A gente pode ter responsáveis técnicos registrados na gestão assistencial, na própria assistência de enfermagem, na gestão de área técnica e também na gestão de ensino. Quando a gente fala de gestão assistencial, a gente está falando do gerenciamento das ações de enfermagem nos cuidados que são diretos ali para o paciente, seja na área hospitalar, ambulatorial ou também nas áreas preventivas. Então, nesse caso, a gente vai ter especificado isso também na certidão de responsabilidade técnica e pode ser aqui também, inclusive, setorizada, né? A gente pode ter um enfermeiro atuando dentro de um determinado setor aqui na gestão da assistência. A gestão de área técnica vai ser aquelas ações, né, do enfermeiro que não estão relacionadas ao cuidado direto com o paciente. Aqui a gente tem, por exemplo, aqueles enfermeiros que participam, né, de programas de gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde, de programas de limpeza e higienização, de auditoria, de equipamentos, materiais, insumos médicos hospitalares. Enfermeiros que trabalham na área de consultoria estão se encaixando aqui nessa gestão de área técnica, que também pode ter enfermeiros responsáveis técnicos. E também nós podemos ter responsáveis técnicos na gestão de ensino, né? Aqueles enfermeiros que estão, por exemplo, na coordenação de cursos de graduação em enfermagem ou de cursos de ensino, né, médio profissionalizante, tá? Também nós podemos ter aqui o registro da responsabilidade aí técnica. Artigo 7º fala que os encargos financeiros decorrentes da certidão, né, de responsabilidade técnica e da anotação de responsabilidade técnica são de responsabilidade exclusiva da empresa ou instituição que designou o enfermeiro para a função de RT. Então, quem paga a taxa, né, os encargos financeiros para a emissão dessa certidão é a instituição que designou aquele profissional, com exceção das instituições públicas e filantrópicas. Aqui no parágrafo único, nós vamos ver que as instituições públicas e filantrópicas, nas quais esse enfermeiro RT requerente esteja vinculado, elas podem solicitar ali, junto ao Corém, a isenção do recolhimento das taxas aqui referente a esses documentos de responsabilidade técnica. Nós temos também, lá no artigo 8º, que no caso da empresa, instituição ou ensino substituir aqui o enfermeiro RT, essa empresa vai ter que encaminhar ao Corém no prazo máximo de 15 dias, tá? Contados ali do momento em que houve o desligamento, né, a substituição do profissional, o comunicado de substituição acompanhado de todos os documentos arrolados no parágrafo único do artigo 5º dessa resolução para que se proceda a nova anotação de responsabilidade técnica, inclusive com o recolhimento das taxas pertinentes. Então, se a empresa substituiu o enfermeiro RT, ela vai refazer todo esse processo, comunicando em até 15 dias que houve ali a substituição do profissional e vai encaminhar toda a documentação necessária para solicitar uma nova anotação de responsabilidade. No artigo 9º, nós vamos ver que o enfermeiro que deixou de exercer a atividade de responsável técnico, né, dentro de uma empresa, ele deve comunicar o seu afastamento ao Corém também no prazo máximo de 15 dias, a contar do seu afastamento para cancelar ali a sua anotação de responsabilidade técnica, sob pena, inclusive, de responder processo ético disciplinar perante a autarquia, tá? Então, se o enfermeiro é responsável técnico, mas por algum motivo ele foi demitido, ele exonerou, ou ele quis, né, sair daquele lugar, daquela empresa, ele deve também emitir esse comunicado junto ao Conselho Regional de Enfermagem, sob pena aí de responder, inclusive, por processo ético, caso ele não faça isso, tá? Se estiver dentro da validade, né, da sua certidão de responsabilidade técnica, ele precisa também fazer esse comunicado. Mas, afinal de contas, o que faz, né, o enfermeiro responsável técnico? Então, vamos ver aqui as atribuições deste profissional que a gente tem lá dentro da resolução, tá? O profissional aqui, enfermeiro RT, ele deve cumprir e fazer cumprir todos os dispositivos legais, né, da profissão. Isso aqui é bem clichê, bem óbvio, né, que a gente precisa realmente cumprir
todas as normativas, né, da profissão, manter informações atualizadas de todos os profissionais de enfermagem da empresa ou instituição, então todos os profissionais que atuam na unidade em que ele está responsável, né, os dados precisam estar atualizados, realizar o dimensionamento de pessoal de enfermagem, informar situações de infração à legislação da área, intermediar a implementação e funcionamento de comissão de ética de enfermagem dentro da instituição, colaborar com as atividades de fiscalização e atender também a todas as solicitações ou convocações, manter a certidão de responsabilidade técnica em local visível ali para o público, organizar todo o serviço de enfermagem, né, o regimento interno, as normas, as rotinas, os protocolos, colaborar com as atividades da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, Comissão de Controle de Infecções Hospitalares, Serviço de Educação Continuada e demais comissões ali instituídas na unidade, também zelar pelo cumprimento das atividades privativas da enfermagem, promover a qualidade e o desenvolvimento de uma assistência de enfermagem segura para a sociedade e profissionais de enfermagem, né? Responsabilizar-se pela implantação ou implementação da SAI, que é a sistematização da assistência de enfermagem, observar as normas da NR32, assegurar que a prestação da assistência de enfermagem a pacientes graves seja realizada somente pelo enfermeiro ou técnico de enfermagem, garantir o registro aqui adequado, né, das ações de enfermagem, garantir que o estágio seja realizado somente sob a supervisão do professor e enfermeiro ali da instituição, também participar do processo aqui de seleção de pessoal, né, de contratação de novos profissionais, comunicar aqui ao Corém quando estiver impedido de cumprir o Código de Ética, promover, estimular ou proporcionar o aprimoramento e a avaliação periódica da equipe de enfermagem, caracterizar o serviço de enfermagem por meio do diagnóstico situacional e um plano de trabalho que deverão ser apresentados ali à empresa e encaminhados ao Corém no prazo de 90 dias a partir da sua efetivação como responsável técnico e posteriormente a cada renovação da certidão de responsabilidade técnica. E também, por fim, participar no planejamento, execução e avaliação dos programas de saúde da empresa ou instituição ou ensino em que ocorrer a participação de profissionais de enfermagem. Então agora você já sabe tudo sobre a atuação do enfermeiro responsável técnico. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e compartilhe com seus amigos. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.